I gave you my heart. Bom, gente, esse aí sou eu, Danilo, tá? Construindo frases. Muitos alunos não conseguem construir frases, portanto, não falam por conta disso. Isso é interessante, porque tem um monte de vocabulário na cabeça, mas não consegue se atentar para o básico para que se consiga falar. A primeira coisa a se fazer é pensar em português para conseguir jogar a frase para o inglês. A segunda coisa é transformar o que você pensou para o português clássico. E a terceira coisa, gente, presta atenção, é repetir, repetir e repetir. Porque só assim a gente vai entender muita coisa no inglês. Se não repetir, a gente não vai entender. Voltando a falar sobre pensar para falar, a gente não pensa para falar, cara. A gente só pensa uma vez na vida, quando acontece alguma coisa que você faz que não era para ter acontecido. Tipo, quebrou alguma coisa que não é sua. O que eu vou falar agora? Aí você vai pensar para tentar amenizar a situação ou justificar a quebra. É a única hora que a gente pensa, porque quando a gente está conversando, a gente não deve nada para ninguém, a gente fala normal. Se eu tivesse que pensar o que eu estou falando para vocês aqui agora, eu ia ficar aqui uns 3 meses pensando para ver o que eu ia falar, concorda? A outra situação é transformar o que você pensou em português para um português clássico. Não adianta eu virar e falar assim, estou na sua casa mais tarde. Vai ter que pensar, irei à sua casa mais tarde. Porque aí sim, aí você consegue falar o inglês. Porque o inglês nada mais é do que uma tradução do português clássico. É o inglês que a gente conversa com a autoridade. Tipo, o juiz, a maior autoridade de uma comarca. A gente não fala de qualquer jeito com o juiz. É esse português clássico e correto que a gente vai ter que falar. E assim é o inglês. São dicas que tem que passar para o aluno, senão ele não vai saber como trabalhar o conhecimento dele. Pô, tem alguns alunos que são engenheiros, os caras não falam, mas entende tudo perfeitamente, cara. Traduz que é uma maravilha, mas na hora de falar não fala. Eu entrei dentro de uma faculdade para dar aula para mestrandos. Poxa, cara, eu fico chateado quando um aluno que é engenheiro se forma e não fala o idioma, porque a gente que está nas empresas, a gente sabe que não vai arrumar emprego fácil. Uma das qualificações que exigem é o inglês. Então, segue o meu conselho. Pensa em português, joga para o português clássico e fala. Ok? Em relação à terceira coisa, que é repetir, repetir, repetir rápido, não é à toa também. Porque quando você fizer isso, o seu cérebro vai recusar, porque quem se faz falar é o próprio aluno, não é o professor. Quando você fizer isso e falar em voz alta, você vai ver que o que está escrito não é o que se fala. Por isso que a gente fala que o que está escrito não é o que você ouve. Então é assim que você vai saber do que você está falando. E é bom que se faça isso constantemente, se você realmente quer, porque tem que ter garra, tem que ter determinação. Não transferir a responsabilidade que você tem que ter para o professor, porque o professor não tem obrigação de fazer ninguém falar. Então você tem que ter comprometimento. Se você tiver comprometimento, você alcança. Você tem que ter uma meta, tá bom? Então essas são dicas que são fundamentais e que realmente funcionam porque funcionou comigo. Tá bom, gente? Então segue isso aí. Tempo a gente tem, porque a gente fica olhando rede social, coisas que não é nem para olhar, a gente olha. Tá bom? Vamos lá que eu vou ajudar vocês, hein? Vou formular uma frase agora para vocês verem. Olha só o que vai ser feito agora, a formulação da frase. Vocês podem nem acreditar, mas o que eu estou tentando fazer aqui é montar uma frase para que vocês entendam, tá bom? Se eu falar para vocês assim, ó, menino casa vizinho, o que vocês vão entender? A frase não está toda completa,
mas vocês vão entender que o menino está na casa do vizinho, ok? É assim que o inglês chega no nosso ouvido. As palavras que têm o stress forte, uma tônica forte, é que vem na nossa cabeça. Por isso que a gente entende o inglês só alguma coisa. Aí a pessoa fala, eu faço associação. É claro, o inglês é associação. O inglês é uma linguagem de onda, de sentimento, ok? Então, assim, fica claro nesse exemplo aí para vocês. Eu vou montar a frase, vou tentar montar da melhor forma possível, tá bom? E embaixo tá boy, house e neighbor. Neighbor terminou com OR porque na forma americana se escreve dessa forma. O final dessa palavra, britanicamente falando, é B-O-U-R, assim como color, ok? Olha só o que aconteceu. Vocês lembram que eu falei que é extremamente importante saber o artigo definido e indefinido? Ah lá, o the apareceu primeiro porque ele é o artigo definido. O is eu disse também que era importante saber, porque ali é o verbo to be, é e está. Nessa situação apareceu como está porque eu estou falando de boy. Se eu pegar o boy e procurar saber quem é do pronome lá, ele vai ser o he. Por isso que entrou o is. Ok? In the. Quando eu junto os dois, eu tenho no, na, nos, nas. Já falei também em outro vídeo. Ok? Of significa de. My, meu, minha, meus, minhas. E neighbor. A frase, ela está construída aí. Nessa situação, eu coloquei como se o vizinho fosse meu. Agora, se o menino tivesse na casa do vizinho dele, seria The boy is in the house of his neighbor. Porque a forma possessiva de he é his, ok? Então, nessa situação, the boy is in the house of his neighbor, é do vizinho dele que eu estou falando. O menino mora ao lado do vizinho dele e estava na casa dele. A outra situação é the boy is in the house of the neighbor. Mas aí cabe uma definição. Neighbor de quem? Vizinho de quem? Ok? The boy is in the house of the neighbor of my friend. O menino está na casa de um vizinho de meu amigo. Agora, o mais importante que eu vejo aí é que você pode trocar boy para cachorro, para mulher, para Pedro, para Paulo, para João. E a casa também da pessoa pode ser ali um neighbor, ele pode ser trocado também para qualquer uma outra coisa, porque a estrutura da frase está pronta. É isso que vocês têm que entender. Não é ouvir uma frase e esperar um momento para usar ela, não. Ok? Olha esse segundo exemplo aí, ó. É the boy is in the house of his neighbor. Mas eu posso tirar esse boy e colocar o nome. Quando eu coloco o nome, eu elimino o the, elimino o boy. Ó, Pedro is in the house of his father. Viu? Eu tirei o the boy, coloquei Pedro e troquei neighbor e coloquei father. Ficou Pedro is in the house of his father. Se eu tiro Pedro e coloco Paulo e troco neighbor para friend, ó, Paulo is in the house of his friend. Então, não é contentar com uma frase, esperar um dia aparecer uma oportunidade para você falar aquela frase. Você cria e fala muito rápido. É disso que eu quero dizer, ó. The boys in the house of his neighbor. The boys in the house of his neighbor. The boys in the house of his neighbor. Você vai começar a entender que muda quando você fala. E a ideia de falar rápido é para que entenda as pessoas que vão falar com você muito rápido. É o cérebro de vocês que vai ser educado quando vocês fizerem esse exercício. Na hora de falar, vocês falam do jeito que vocês quiserem. A de baixo lá tá The boys in the house of the neighbor. De quem? Vizinho de quem? Of my friend. De meu amigo. Espero sinceramente que eu tenha ajudado. Talvez seja disso que vocês estejam precisando. Há uma coisa chamada caso genitivo no inglês. Exemplo, Danilo's car significa o carro do Danilo.
indica que o nome que vier com esse apóstrofo possui algo. Sendo assim, a frase que foi falada antes poderia ter sido escrita e dita dessa forma: The boy is in his neighbor's house. Quando o nome do possuidor já termina com a letra S, acrescentamos apenas o apóstrofo. Exemplo, Marcos termina com a letra S. Então, Marcos House significa a casa de Marcos. Então, gente, é assim que a gente trabalha no inglês. É assim que a gente percebe que as junções, quando são ditas, quase não aparecem. O que aparece mesmo são as palavras stress, as palavras tônicas, porque a obrigação do falante é entregar para o ouvinte a frase da forma mais correta possível. Porque, querendo ou não, nós estamos mostrando quem somos nós, a nossa personalidade sai em forma de palavras. Então, é por isso, então eu indico para as pessoas, fala errado, mas fala, porque pelo menos quando você erra, é porque você tenta. Vai chegar uma hora que vocês vão conseguir entender o que vocês estão falando, aí já era. Aí vocês podem falar com qualquer um que eles vão entender, tá bom? Fiquem com Deus aí, boa sorte a todos.